Olá, nós estamos aqui hoje para mais um podcast, nosso terceiro podcast de saúde com oleontologia. E hoje estou muito feliz em ter aqui conosco a doutora Jaqueline Machado. Seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui. Obrigada, agradeço muito pelo convite, né? Fiquei bem feliz de poder falar um pouquinho sobre a minha área junto contigo, né? Que acaba que eu realmente, né, faço muito essa abordagem da questão da saúde bucal com os pacientes, justamente para poder encaminhá-los, né? Perfeito, perfeito. Então, vou fazer uma breve apresentação da doutora Jaqueline com o currículo dela, para que vocês também conheçam ela melhor. Então, a doutora Jaqueline Machado é formada em medicina em 2017, fez residência em clínica médica e geriatria no Hospital São Vicente de Paulo, é professora de medicina da UFFS, supervisora da residência em geriatria e membro do corpo clínico do São Vicente de Paulo, pós-graduanda em neuropsiquiatria geriátrica pela Faculdade Anhanguera de São Paulo. E agora, né, sócia proprietária da Clínica Signori, que é a primeira clínica multiprofissional especializada em idosos em Passo Fundo. Tive o prazer de conhecer a clínica, achei muito interessante, muito completa, né? Aprendi várias coisas lá, quando eu estive na visita ali na inauguração, muito legal. A clínica conta com atendimentos médicos, fisioterápicos, psicológico, fonoaudiólogo, nutrição e tem personal trainer. Todos os profissionais têm formação específica em envelhecimento humano. Além disso, a Clínica Signori tem disponível uma sala sensorial e de estimulação cognitiva que foi personalizada para trabalhar com idosos com alterações de cognição, dificuldades de memória, linguagem, deglutição, manuseio de objetos diários e auxílio no controle desses sintomas comportamentais. Eu conheci essa sala, fui lá um paciente dessa sala e achei fantástica. Muito legal. É algo bem diferente, né? Até essa sala ela tem origem na Holanda. E aí a profissional que fez a formação, ela fez uma formação de Portugal para conseguir conduzir ela, né? Então é uma forma de a gente oferecer um tratamento que não se restringe só à medicação, né? Que a gente possa oferecer um tratamento mais completo para que também auxilie não só o paciente como toda a família. Né? E foi a fonoaudióloga que me apresentou, né? Isso, a ela sala. Que fez a formação. Isso, como é que é o nome da fono que trabalha com vocês? Elana Rosseto. Isso. A Elana que nos apresentou, aí a gente foi paciente um pouquinho lá, então ela explicando que dependendo da patologia ou da dificuldade que o idoso tem, ele é ou estimulado ou acalmado lá, né? Isso, achei exatamente. Muito legal, bem interessante. A depender, né, do que você trabalhar dentro da sala, ela pode se tornar uma sala tanto para estímulo quanto para acalmar, né? Às vezes pacientes que têm agitação, agressividade, que é muito comum nos quadros demenciais, né? Então pode ser levado lá na sala para trabalhar essas questões e acalmar ele, não depositar aquilo só em cima de medicação, né? Que a gente sabe que acaba tendo muito efeito colateral e traz alguns danos. A medicação, né? Tem, né? Faz bem para alguma coisa, mas também, né? Faz mal para outra. E a sala tem tanto a música como a cor, como o cheirinho, né? Achei interessante, assim, para te ligar, para buscar na tua memória o que aquilo te remete. Achei muito interessante aquela sala mesmo. Ela tem estímulo para todos os sentidos lá, né? Tanto olfato, paladar, tato, visão, audição, né? Todos os estímulos conseguem ser trabalhados lá, né? Muito legal mesmo. Explica um pouquinho pra gente. Eu aprendi um pouquinho mais quando eu fui atrás de entender sobre a geriatria, né? Pra te entrevistar e também porque a gente cada vez no consultório, os pacientes falam cada vez mais que vão no geriatra, né? Que era uma especialidade que eu não ouvia falar muito há pouco tempo atrás, né? Fui atrás e vi que ela é considerada especialização no Brasil desde a década de 60. Isso. Ela é relativamente uma especialidade relativamente jovem quando comparada à cardiologia, perfeito, nefrologia, né, que são especialidades bem mais antigas. Mas ela não é tão recente assim, né? E o que faz um geriatra? Qual que é o resumo da tua especialidade? Bom, o médico geriatra é justamente o médico que tem um olhar global para o paciente, né? E não necessariamente ele tenha que ser um idoso. E aí fica muito aquela coisa, né? Nossa, eu tenho que ser muito idoso para ir no geriatra. Não. A gente atende pacientes a partir dos 40 anos, com foco justamente... Eu já sou tua paciente, olha aí.
para trabalhar, assim, né, o planejamento do envelhecimento, que a gente sabe que muitas vezes, quando a gente chega lá na frente, né, acontecem muitas situações que a gente poderia ter prevenido lá atrás, né, e que aí acabou que, pela falta de informação, não foi feito. Sim. E, claro, né, a gente atende públicos mais idosos, né, idades mais avançadas, justamente tratando, né, as doenças mais prevalentes com o envelhecimento e podendo fazer toda a questão de revisão das medicações, fazendo ajuste daquilo que não é muito apropriado para o uso no idoso, né, fazendo prevenção de queda, ajustando questão das vacinas, né, para uma forma de reduzir internação. É um olhar global. Isso, é um olhar global. A gente também mantém, muitas vezes, comunicação com outras especialidades para que a gente consiga centralizar isso, né, e auxiliar a família no andamento da saúde daquele idoso, quando tem muitas doenças, são muitas medicações, tem uma complexidade maior, né? Sabe quando a gente faz a anamnese na primeira consulta com nos procedimentos odontológicos, né? Aí a gente pergunta qual medicação, se utiliza alguma medicação, qual é. Normalmente vem uma lista, né, bem grande. E a gente sempre pergunta qual é o médico do paciente. E às vezes vem uns 5, 6 médicos. Exatamente. Né? Então, acredito que para deixar todo esse tratamento de uma forma organizada, tenha que ter alguém responsável por isso. Isso, é como se fosse um regente ali, né? Que acaba organizando e facilitando esse andamento, né? E o que te fez escolher essa especialidade dentro da medicina? Tu sempre gostou? Foi depois que tu fez medicina? O que te encantou nessa? Na realidade, quando eu terminei a faculdade de medicina, eu ainda não sabia o que eu queria fazer. E aí foi realmente que eu decidi trabalhar por um tempo para depois definir minha especialidade, que eu acabei atendendo um público grande de idosos. Fui trabalhar em Santa Catarina e depois voltei aqui para o Rio Grande do Sul. E atendendo muitos idosos foi onde despertou o meu interesse, assim, né? Que eu achei... fazia também atendimentos em domicílio, que é algo que eu sigo fazendo atualmente, que eu gosto bastante. Mas também, né, na questão do consultório, telemedicina, enfim, mas esse público me chamou muito a atenção e eu consegui perceber, né, a importância de ter todo esse olhar da necessidade que eles tinham, né, de ter esse cuidado mais global, assim. E aí eu fiz a residência de clínica médica, que é o pré-requisito, né? E aí durante a residência de clínica médica reforçou essa questão ali de gostar mesmo de atender o idoso, né? E eles são pacientes bem especiais, né? Muito. São pacientes que gostam muito de conversar, são a grande maioria muito afetuoso. Eu gosto muito também. Às vezes as consultas, assim, quando a gente faz com um idoso, eu passo o tempo que tu nem vê, porque tu escuta a experiência deles, eles querem te contar. Então, o público que os pacientes eu gosto muito também de atender. Me identifico com eles. É de uma satisfação muito grande, né? Porque a gente vê, assim, o quanto eles se envolvem ali na questão da consulta, o quanto eles valorizam. É uma coisa muito importante, exatamente, né? Isso é muito legal mesmo. E tenho certeza que tu trabalha com vários profissionais, além de médicos, né, de outras áreas, também pela clínica que eu conheci, também tem uma parceria grande com outros profissionais, né, nesse tratamento. Até assim, a gente sabe que o principal instrumento, assim, de trabalho do geriatra é o que a gente chama de avaliação geriátrica ampla, sabe, que é justamente o fato da gente poder ter esse olhar como um todo, assim, e avaliar o que está acontecendo. Então a gente acaba passando durante a consulta, né, perguntando sobre a questão auditiva, sobre a parte visual, sobre a questão de mastigação, como é que está a parte dentária, como é que está a questão de queda, se está fazendo atividade física, como que está a alimentação, tudo isso a gente pergunta, né? E aí, para que a gente consiga obter, né, os resultados que a gente deseja, a gente vai traçar um plano, né? A gente vai traçar um plano de cuidados e colocar ali objetivos. Então a gente vai precisar de diversos profissionais, né? Ali a equipe multidisciplinar da clínica já foi montada pensando justamente nas necessidades de cuidados, né? Por isso que a gente tem todos os profissionais que trabalham ali conosco e que têm esse conhecimento. Mas, além deles, né, a gente tem bastante contato, principalmente ali com a questão do oftalmo, do otorrino, do dentista. Então, assim, são os profissionais que acabam estando mais de perto. Muito cardiologista também, né, que acaba sendo bastante referência do paciente. Mas, assim, a gente sempre fala, né, sem esse trabalho complementar, sem que a gente possa contar com esses outros profissionais, às vezes a gente não consegue ter o sucesso necessário, né? Então, a gente se complementa, né? E imagino também que com a colaboração tanto do idoso
mas muitas vezes da família também, né? Dos filhos. Com certeza. Isso deve ser fundamental. Com certeza. Né? Porque são tratamentos que não é uma consulta só, né? São algumas, às vezes deve depender de alguém que leve, que acompanhe, que cobre, né? A gente tem muitos pacientes, assim, que eles são completamente funcionais, autônomos e que conseguem ir para consulta sozinhos e que fazem questão de manter isso, sabe? Mas também temos vários pacientes que acabam dependendo, né, do auxílio de outras pessoas e que acabam tendo que ser levados, né? Exatamente, né? Principalmente os quadros de pacientes que têm demência, né? Então isso envolve a família de uma forma muito mais intensa. E parece, eu não trabalho com essa área, mas parece que, eu não sei se é por causa do envelhecimento, que as pessoas estão envelhecendo, né? A gente tá vendo doenças que há um tempo atrás não via, porque não dava tempo, né? Eu digo que nem falando dos dentes. Agora a gente consegue ver o envelhecimento dentário. Há um tempo atrás tu não via. Ou as pessoas morriam muito cedo, ou as pessoas perdiam todos os dentes antes. Agora não, as pessoas vivem mais e têm dentes, então tu vê como eles envelhecem também. Mas a gente tem visto muito quadros de demência, de problemas, né, psíquicos, assim, parece que tá muito maior o número disso, a impressão que eu tenho, né? Sim. E até o que a gente tem de dados na literatura é que os diagnósticos vão cada vez mais aumentar, né? Mais cedo, talvez? Não necessariamente. A gente sabe, assim, que pela literatura o principal fator de risco para desenvolver demência é o próprio envelhecimento. E o que a gente tem de fenótipo para isso, assim, é que os principais pacientes acometidos são as mulheres após 80 anos, né? Então por quê? Tem alguma situação específica? Existem fatores de confusão porque também a mulher acaba tendo um cuidado maior com a sua saúde e, consequentemente, vive mais. Né? Sim, então exatamente. tem esse fator, né? Mas tem outros fatores, né, que acabam contribuindo também com o aumento, né, dos quadros de demência. E atualmente, assim, falando em Alzheimer ou em demência, né? O que a gente tem, assim, como fator que a gente pode dizer que seja predisponente? Sei que acho que não é tão claro o que leva, mas quais são os fatores que tem que a gente pode prevenir? O que a gente pode fazer para tentar se precaver um pouquinho? Sabe que no ano passado tem uma revista de grande impacto, assim, do ponto de vista médico, que é a revista Lancet. Eles publicaram um estudo com 14 fatores para diminuir o risco de ter demência. E esses fatores demonstraram que, quando evitados, eles podem diminuir em até 45% a chance de desenvolver. Então, é bastante impactante, né? E dentre os fatores ali estão evitar o uso de cigarro, de bebida alcoólica, manter os valores ali de colesterol, glicemia dentro da normalidade, ter um convívio social, realizar um tratamento ali para quadros de depressão, ansiedade, né? E manter-se, assim, ativo cognitivamente, né? Ter sempre, aprender coisas novas, estar estimulando, né? Dentre eles, ali tem também a questão de poluição, né? Então, claro, tem alguns fatores que... Esse fator especificamente da poluição é mais difícil, né? Porque não tem um controle, né? Mas o restante, ali, são fatores bem controláveis, assim, né? Que podem trazer um impacto bem grande para diminuir os casos, né? E se a gente for pensar, é algo que a gente sempre tem que cuidar, né? Exatamente. Nunca faz bem fumar, nunca faz bem consumir bebida alcoólica. Deve ter alguma coisa com exercícios também que pode ser Isso, indicado. A questão da atividade física é muito importante. Aliás, até dentre todos os fatores, assim, quando a gente vai colocar numa balança, o peso da atividade física é o que gera maior impacto, né? Então, se a gente fosse... Eu sempre falo para os pacientes, né? Que se eu pudesse prescrever só um item na consulta e não pudesse prescrever mais nada, sem sombra de dúvida, seria exercício físico, né? Porque não temos nenhuma medicação no mercado que traga tantos benefícios como a atividade física regular traz, né? Então, é algo muito importante. E variável, assim, alguma específica? Ou tu caminhar, tu ir pra academia, tem alguma coisa que seja mais protetiva? O ideal é associar exercício aeróbico e de força. Né? Então, assim, a gente precisa ter o exercício de força muscular, assim, associado. Porque muitas vezes as pessoas pensam, mas eu já faço uma caminhada, né? Eu já, sei lá, faço uma bicicleta na academia, eu faço uma esteira e está suficiente.
não está suficiente. A gente tem que fazer reforço muscular. Não só pela questão cognitiva, né? Mas também pela questão da saúde muscular e óssea. Né? Para preservar a mobilidade. A gente sempre fala, né? Como é que eu quero chegar lá na frente? Eu quero carregar as compras do mercado, eu quero segurar o meu neto no colo, eu quero subir uma escada. Sim. Então eu preciso ter reforço muscular. Né? Aí tem alguns pacientes que me trazem, mas eu não gosto de fazer reforço muscular. Aí eu disse, olha, fazer reforço muscular é como tomar banho. É uma necessidade. Não tem como a gente dispensar isso, né? Então, de alguma forma, você vai precisar fazer. E tudo tá ligado, né? Porque para te também desenvolver a musculatura, tu tem o exercício e tu tem que ter o alimento para isso, né? Para te proteína, toda essa parte. Para te conseguir fazer essa digestão da forma correta, tem que ter dentes bons, tem que ter dentes, né? Exatamente. Então tudo está interligado, né? Envelhecimento saudável. Não, a gente vê muito ali o quanto impacta, né? Até o que a gente sempre pergunta da questão da mastigação é justamente pela ingesta proteica. Porque isso vai variar para cada paciente, a depender se ele tem uma doença renal, se ele está passando por um processo de doença agudo, né? E aí, quando eles começam daqui a pouco a ter uma dificuldade, o primeiro alimento que eles retiram é a carne. Faz mal, daí começa a fazer mal. É difícil mastigar, né? E aí já cai a ingesta proteica, já vem a perda muscular, e isso vem gerando perda de peso e já vem refletindo, né, numa perda de saúde global, né, do paciente. E a maioria, a gente sempre comenta aqui, assim, a maioria dos pacientes que não têm dentes, que usam próteses móveis, enfim, eles partem para uma dieta mais amolecida. Aí eles vão comer muito mais carboidratos, aí começa com o nível de açúcar também aumentar. Então começa a piorar tudo, né? Exatamente. Uma coisa vai gerando consequência da outra. Vai levando a outra, exatamente. E assim, para familiares, o que a gente tem que, para pegar notar os primeiros sintomas de uma demência, de um Alzheimer, o que a gente tem que ficar ligado dos nossos avós, dos nossos pais? Quais são os primeiros sintomas? Porque eu acredito, sinais e sintomas, eu acredito que não seja de uma hora para outra, de um dia para outro que ele desenvolve, né? É gradativo, né? O que a gente tem que prestar atenção? Assim, dentre os quadros demenciais, o Alzheimer é um dos tipos de demência. Isso. Não existe só ele, né? Sim. A gente tem uma demência frontotemporal, a gente tem uma demência vascular. Dependendo da parte cerebral que afeta, né? E aí isso também vai interferir em diferentes domínios ali da cognição, né? Eu sempre cito ali que, por exemplo, ali o Bruce Willis, né? Que teve um prejuízo de linguagem muito importante, de fala. Sim. As pessoas acabaram vendo pela mídia, né? Sim. Então, o caso dele é um caso de demência frontotemporal. Ele começou a apresentar o quadro com dificuldades de encontrar palavras, né? De conseguir nomear um objeto. Então, assim, daqui a pouco, se for uma demência frontotemporal com variante fonêmica como é a dele, a dificuldade inicial vai ser justamente na parte da linguagem, para não ter uma dificuldade de memória. A gente associa muito aquela coisa, não, é demência, é memória. Esquecimento. Não necessariamente. Então, daqui a pouco, se o paciente começou a mudar a questão de movimentos, ficar um pouco mais rígido, um pouco mais lentificado, ou está tendo, né, alguma alteração relacionada à própria memória, ou de atenção, ou em relação à linguagem, né, principalmente associado a questões que impactem na funcionalidade dele, né, isso gera uma dificuldade, assim, para atividades do dia a dia, e não necessariamente básicas, sabe, geralmente ela começa por atividades muito complexas, então assim, aí tem gente que fala assim, o pai lá não vai mais lá no banco pagar todas as contas, porque agora eu faço para ele, eu ajudo ele. Mas você está ajudando ele porque ele começou a ter alguma dificuldade ou porque realmente, né, foi só um auxílio? E muitas vezes, né, começou aquela dificuldade muito passando despercebido e o filho foi lá e assumiu e não se deu por conta. O quadro geralmente inicia assim, né? Então é muito sutil o início. E quanto mais precoce o diagnóstico, mais impacto tem o tratamento. Né? Então, qualquer alteração que se perceber, é importante que passe por um rastreio cognitivo para que a gente verifique o que está acontecendo, né? Tá. E o tratamento, ele tem esses estímulos, enfim, e ele quase sempre é com medicamento ou não? De demências?
A depender do tipo da demência, ali, por exemplo, um Alzheimer, o que a gente tem de medicação em específico é uma classe de medicação que a gente chama de anticolinesterásicos. O benefício é que ele pode postergar em até 12 meses a evolução da doença. A gente não tem, assim, um tratamento curativo até o momento, né? Então, assim, essa questão do estímulo cognitivo, ele vem como principal tratamento no sentido, assim, que se eu fiz um diagnóstico muito precoce e eu vou identificar direitinho quais são os domínios cognitivos que estão afetados, eu vou poder trabalhar a estimulação cognitiva para preservar o máximo possível aqueles que estão preservados, né? Então, eu posso agregar qualidade de vida e agregar isso é um tratamento constante, né? Não é... É um acompanhamento constante. Exatamente. Entendi. Agora, na minha área, muito, nos últimos meses, muito tem se falado de Alzheimer, porque estão começando, não tem ainda, acho que uma associação tão direta, mas já algumas pesquisas mostrando associações de bactérias bucais com possíveis causas de algum tipo do Alzheimer. Então, eu tenho ouvido falar muita gente no consultório, me pede, é verdade, que é isso daí eu explico, que ainda estão fazendo associações, mas claro que ter uma saúde, como a gente está falando, bucal correta, ter uma boa alimentação, vai influenciar de uma forma ou outra, né? Então, mas exatamente. Tem também essa... Daqui a pouco não se sabe, né, se de uma forma direta a bactéria em si, ou que nem a gente comentou, né, o quanto aquilo ali tá prejudicando a saúde bucal daquele paciente e tá impactando na saúde dele, e aquilo daqui a pouco vai gerar um quadro cognitivo, né. Isso, é tudo interligado, como a gente fala, e cada vez mais você sabe que a boca tem muitas bactérias, né, e que essas bactérias vão se espalhar pela corrente sanguínea, linfática, enfim, por todas as áreas do corpo. Interessante. E assim, se a gente quer envelhecer bem, o que a gente tem que, assim, quais exames que a gente tem que fazer, o que mais você recomenda, assim, chega um paciente lá, 50 anos, vem fazer um check-up, qual aquele exame de sangue ou exame de imagem que você vai pedir, que é os marcadores aqueles? O paciente dessa faixa etária, ele entra numa consulta que a gente chama de geriatria preventiva. Né, que é justamente fazer essa avaliação para evitar o máximo possível de problemas lá para frente. Que envelheça bem. Né? Exatamente. Então, assim, a gente vai avaliar, né, todos os fatores de risco que esse paciente tem em relação à sua própria saúde e a dos seus familiares, né? Então, daqui a pouco, a depender dos fatores de risco, isso vai modificar quais exames eu vou solicitar. Né? Mas sem sombra de dúvidas, o paciente dessa faixa etária, ele merece, né, um exame laboratorial com a avaliação de colesterol, glicemia. A colonoscopia, ela está recomendada para todos a partir dos 45 anos. Homens e mulheres. Homens e mulheres. Às vezes, a depender ali do fator de risco familiar, às vezes até antes. Sim. Né? Na questão da mulher ali, né, tem a questão do preventivo, a mamografia, né, no homem. A partir dos 40, né, assim, anual. A mamografia, sim, a partir dos 40 anos. E a gente tem, né, quando a gente vai ver pelo Ministério da Saúde ali, acaba que eles definem um ponto de corte de fim de rastreio, que seria os 69 anos. Isso está um pouco defasado, assim, né? Porque na geriatria a gente já não tem mais pontos de corte para fazer exames nos pacientes, né? A gente avalia muito a necessidade do rastreio a partir de algumas escalas que a gente tem disponível, né? E avaliando o tempo de vida. Então, a gente sabe que tem benefício fazer mamografia àquela paciente que tem pelo menos 10 anos de sobrevida. E às vezes me vem uma paciente lá de 80 anos que está super bem de saúde, é ativa, funcional, tem uma boa cognição e ela tem muita capacidade de passar dos 90. Então, sim, ela vai receber o pedido de mamografia. Tem a questão da densitometria óssea ali, que na mulher a gente faz geralmente a partir dos 65 anos. Para o homem, né, tem a avaliação de próstata, questão da densitometria a partir dos 70 anos, e ali a avaliação cardiovascular, dependendo dos fatores de risco, então sempre é individualizado isso, né? Os pacientes não vão sair com as prescrições todas iguais. A gente fala, não tem uma receita de bolo. Não é por idade, né? Homem 50 anos isso, mulher não é assim. Né? É muito individualizado. Então, os pacientes, eles vão sair com condutas diferentes de acordo aos seus fatores de risco, de acordo com aquilo que
foi avaliado em consulta, né? Tá muito na moda, assim, em qualquer idade, mas suplementações, né? Acho que é muito interessante, mas também acho que cai nesse mesmo cuidado. É bem personalizado, tem pessoas que precisam, outras não, né? Porque eu vejo assim que todo mundo tem um coquetel básico ali do que tem que tomar, mas eu sempre penso que não é todo mundo que precisa de tudo, né? Exatamente. E aí eu falo assim, ó, o coquetel básico que todo mundo precisa é uma alimentação saudável, com a quantidade adequada de proteína, cálcio, atividade física regular, né, as revisões regulares, e a questão da suplementação vai ser variável. Eu vou dosar e eu vou suplementar de acordo com a necessidade daquela pessoa. Porque a gente tem muito medo, né, daquela questão ali, eu fui lá na farmácia e comprei um polivitamínico. Sim, que não faz mal vitamina, né? Eu não sei a quantidade de cada vitamina que tem ali naquele complexo, né, e daqui a pouco eu faço uma suplementação aleatória e eu desenvolvo ali, né, a gente sabe que uma vitamina D que parece ser tão inocente, daqui a pouco ela pode desenvolver uma insuficiência renal. Então, uma vitamina, ela sim tem consequências quando a gente suplementa de forma aleatória, né? Sem um acompanhamento. Sabe que eu convivi toda a minha infância, assim, adolescência com o meu avô, que ele tinha insuficiência renal. Então, tudo isso falando de proteína, de medicação, foi a vida, assim, cuidando dele, porque ele teve por muito tempo, depois foi para hemodiálise, enfim, mas foi sempre cuidando muito, tudo que ele era ingerido, tanto de medicamento, como de a dieta, pouco sal, pouca proteína, tudo, porque ele tinha problemas renais, então. Exato. E pelos cuidados, ele viveu muito além da expectativa que ele tinha. Até a própria questão da proteína, né? A gente sabe que um paciente que é renal crônico, ele vai ter uma ingesta inferior do que um paciente que tem uma saúde adequada, vai ter uma ingesta bem mais elevada. Então, isso tudo é muito variável, né? E a gente vê, assim, eu também recebo no consultório, que nem você falou, 80, 90 anos, pacientes sozinhos, que vêm, muito ativos e tudo isso, né? Quais são as dicas que tu teria, assim, pra gente envelhecer assim? Envelhecer bem, os cuidados que a gente tem que ter e principalmente como é que a gente pode manter essa independência, né? Às vezes a gente fala da expectativa maior em mulheres, porque se cuidam mais, né? Tem muitas mulheres que moram sozinhas, Exatamente. com 80, 90 anos. Quais são os cuidados, assim, pra viver bem, pra conseguir sozinha fazer a feira, conseguir ir no médico sozinha, conseguir ir viajar com as amigas sozinha, né? Que é muito importante isso também. O que tem que ter de cuidado pra gente chegar lá, assim? Olha, hoje eu tava pensando, né, algo curioso. Eu só atendi mulheres no consultório. Hoje? Hoje eu só atendi mulheres e a grande maioria dos pacientes são mulheres. Né? Então, o homem já tem uma dificuldade maior de ir para o médico para fazer revisões, né? Eles geralmente procuram um atendimento quando estão doentes, né? Que aí não é o momento mais adequado, né? Claro que é necessário, mas não é o melhor momento. É o mais difícil. Mas ali, né, a questão, a gente tem um calendário vacinal a partir dos 50 anos, né, pela Sociedade Brasileira de Geriatria, então a gente faz a recomendação das vacinas. E que vacinas são essas? A gente tem um calendário vacinal, assim, que envolve vacina da gripe, vacina do Covid, né, vacina da herpes zoster, vírus sincicial respiratório, as pneumocócicas, hepatite B, então tétano. E muitas vezes a gente vê o calendário assim que não está completo, né? E aí a gente faz essa revisão, conversa com os pacientes e faz essa orientação. Criança, né? Exato, para criança é algo super normal, né? Você levar a criança lá para fazer a vacina. Mas aí quando você envelhece, esse calendário se perde, né? Na maioria dos casos. A revisão ali de medicação, né? A gente muitas vezes tenta o máximo possível desprescrever, né? Que é retirar a medicação. Quando não é possível, a gente tenta ajustar para que seja a medicação mais segura possível com o envelhecimento, né? Então, existem muitas mudanças que ocorrem no corpo, né? Durante o envelhecimento e isso reflete na metabolização das medicações. A dose que antes era adequada, dose, pode ser que a classe medicamentosa, sabe? Então, a depender de cada pessoa, isso também vai impactar, né? Então, por isso que a gente avalia tudo desde que tipo de medicação como ela é metabolizada, para que a gente possa fazer os ajustes necessários.
E as orientações, né, de qualidade de vida, enfim, os rastreios, né, a parte alimentar, tudo aquilo que a gente conversou, assim, é fundamental. Às vezes parece que o médico só sabe falar de alimentação e atividade física. É que, na verdade, a maioria das pessoas não fazem, né? Então, a gente acaba realmente sendo repetitivo em algumas orientações, porque não adianta a gente querer medidas heróicas e complexas se a gente não faz o básico, né? Perfeito, perfeito. E os cuidados, assim, que eu penso, porque eu sei que a maioria das causas de acidentes graves com idosos são de quedas da própria altura, né? São quedas, Exatamente. Tropeça, na rua, né? Enfim, que cuidados, assim, a gente tem que ter para evitar esses acidentes? Dentro de casa, vamos falar numa pessoa, assim, que já tem os seus 80 a mais. Né? Eu tenho minha avó que tem 96. Mora sozinha, super ativa. Eu acho que a memória delas é melhor que a minha. Envelhecimento promissor, né? Muito. Assim, ó, ela sobe a escada, tem escada na casa dela. É impressionante. E eu vou lá, faz uns 10 anos já que eu cheguei lá, tirei todos os tapetes dela, porque ela fazia tapete de crochê. Aí aquele tapete bom de resbalar. Mais escorregadio que aquele tem, bom né? de resbalar, ela adorava, a casa dela toda de crochê lá. Aquilo. E sempre briguei muito com ela pra tirar os tapetes. Ela tirou. Mas era algo que me preocupava bastante, né? Porque é realmente o que pode causar algo bem grave, né? Com certeza. Algo que tu comentou ali que me chamou a atenção, né? Tu falando da tua avó, né? Muitas vezes a gente fica surpreso, né? Nossa, como tem 96 anos. Mas na realidade isso é o normal, né? A gente deveria ficar surpreso com aquele idoso debilitado, que tá com diversas dificuldades. Porque isso é o anormal. Não é isso que a gente espera com o envelhecimento, né? A gente espera a realidade da tua avó, né? E isso que tu comentou ali, né? As quedas, a gente considera a principal causa, né, de morte por causas externas, assim, no idoso, as quedas. Então, isso gera um impacto muito grande. Eles perdem funcionalidade, porque daqui a pouco uma queda pode gerar uma fratura de fêmur, de quadril, e o idoso fica acamado, né? Então, essas recomendações também passam na nossa consulta ali, né, em relação a como prevenir quedas, né? Isso que tu comentou dos tapetes é algo que a gente sempre fala, né? Porque o idoso realmente adora um tapete. Então, retirar os tapetes, ou se não, fixar os tapetes no chão para que não tropece ali, não embole ali, né? Manter os ambientes bem iluminados, né? Acaba que isso auxilia na questão visual. Aí entra também a revisão com oftalmologista, porque a visão, ela é importante, né, para nossa mobilidade. Muitos idosos até têm que fazer cirurgia de catarata, é bem comum, né? Eu sou muito no consultório, vou fazer. E eles às vezes não se dão conta, sabe? Tipo, eu vim enxergando mal há tanto tempo, faz a cirurgia de catarata, eles falam, parece que o ambiente mudou de cor. Você usa óculos? Não, você não tem. Não eu uso, né? Eu uso lente agora, mas eu não enxergo muito bem. Foi a sensação que eu tive quando eu descobri que eu precisava usar óculos. Quando eu coloquei, eu disse, é assim que é o mundo. Eu imagino que é assim que é assim que é o mundo, né? Abre, assim. E o quanto aquilo impacta na qualidade de vida como um todo, né? E a questão ali eu oriento muito a questão de barras de apoio, principalmente no banheiro, né? Que é um lugar perigoso. Uma elevação de vaso sanitário, para que eles não tenham, às vezes, um impacto ali na região do quadril, né? Que não exija tanto da musculatura. Aquelas fitas adesivas antiderrapantes, né? No banheiro, na cozinha, né? Isso é importante. O idoso muitas vezes levanta de noite para ir no banheiro. Então, ter um abajur do lado da cama às vezes pode evitar uma queda, né? Liga aquela luz, tu consegue identificar onde você tá indo, né? Às vezes parecem coisas tão simples. E são simples de fazer, né? De executar, muito simples isso, né? Exatamente. E que pode evitar uma situação de uma gravidade imensa, né? Que é uma fratura de fêmur, né? O quanto isso causa, né? Mortalidade de muitos pacientes, ou que gera, né, do paciente ficar acamado, ficar numa situação ali de maior debilidade. Sim, são cuidados que realmente não são muito difíceis de fazer, mas a gente tem que saber que são necessários. Né? Fáceis e baratos. Fáceis e baratos. Uma fita, né? Exatamente. Verdade. E assim, quando a gente vai envelhecendo, a partir dos 30 anos, né? Eu nunca esqueço uma palestra, uma vez que eu vi que era do dentista ele falando, a gente vai até os 30, assim, né? Aí depois a gente vai assim, né? Vai tendo uma queda. Assim, exatamente. Então, assim,
corpo em geral, quais são as principais mudanças que a gente tem? Acho que a gente tem diminuição da massa magra, começa a ter... O que tem, assim, os fatores mais perceptíveis, assim, nesse envelhecimento? No nosso corpo, tudo muda. Tudo muda, sabe? Então, com o envelhecimento, a gente tem uma mudança das questões que a gente... visuais, né? Que é a questão ali ao cabelo, a pele, né? Que tem essas modificações, mas todos os nossos órgãos sofrem modificações, né? Desde a questão cardiovascular, né? Pode sofrer modificação, o próprio fígado, como vai metabolizar uma medicação, o rim, né? A gente fisiologicamente tem uma diminuição ali da filtração ali renal, né? Então, daqui a pouco, aquela questão que a gente fala, né? Vai ali usar um suplemento aleatório e o quanto isso vai prejudicar. A parte osteoarticular, né, a gente sabe que é uma queixa bem frequente, né, que acaba que às vezes tem uma redução entre as articulações, isso vem gerando dor, né, vem gerando desconfortos. Mas aí é justamente aquilo, né, a gente tem que trabalhar para ajudar o corpo dentro daquelas alterações fisiológicas que acontecem. Eu sempre digo, né, a gente não pode normalizar situações que gerem muita dificuldade para o idoso. Porque uma coisa é alteração fisiológica normal. Aquilo não pode impactar significativamente a qualidade de vida do idoso. O idoso que ele vem com muita dor ou que está tendo esquecimentos ou alterações cognitivas que impactem no dia a dia, isso não é normal. Né? Às vezes a gente escuta muito assim, mas você tem que aceitar, porque isso aí é da idade. Sim. Né? Sim. Isso é uma coisa bem triste, né? Porque a gente está roubando qualidade de vida daquela pessoa, né? Interessante. E hoje a gente tem, em todas as áreas, também no diagnóstico, muita tecnologia, né? Vieram muitos exames novos, tratamentos diferentes. E o que essa tecnologia ela pode ajudar nesses tratamentos? Eu penso assim, a gente conversou até, celular, eu acho que é uma coisa que estimula, né? A gente consegue, que nem você comentou comigo, que a gente conversava, sobre tu estar mais próximo das pessoas da tua família que moram longe, né? Tu conseguir fazer uma videochamada, tu conseguir, né, estar mais perto, porque uma vez quase não era nem por telefone, né? Então agora tu tá vendo, a pessoa tá vendo teus netos, teus filhos, enfim. Mas o que a tecnologia, que tá ao alcance da maioria das pessoas, né? Ela pode ajudar nesse envelhecimento? A questão, assim, da tecnologia, ela vem justamente para nos auxiliar, mas ela precisa ser dosada, né? Como tudo, eu acho que o excesso ali também traz dano, né? Então, que às vezes o idoso fica no celular e se isola socialmente daqui a pouco, né? Então, mas com certeza, né? Essa proximidade da família, essa questão de poder ter o acesso ali a diversos aplicativos que facilita eles daqui a pouco para fazer alguma compra ou para fazer algum pagamento, né? Para questões, inclusive de medicação, a gente tem aplicativos que ajudam, né, o paciente se lembrar da hora que tem que tomar medicação. Então isso vem como um fator bem positivo. E quando a gente fala, então, nos quadros demenciais, a tecnologia ela auxilia mais ainda, na minha opinião, né? Porque daqui a pouco você pode ter um sistema de câmeras, sensores de fumaça na cozinha, né? De repente, para alguém ali que ainda cozinha. Você ter, assim, pulseiras, né? Que identificam o idoso, que daqui a pouco você possa ter você possa ter colares, inclusive, né? Que consegue acionar no próprio celular lá do filho, né? Se aconteceu alguma emergência. Então, são fatores que eles são aliados, né? No nosso dia a dia. A gente tem, inclusive, hoje em dia, sensores de quedas, assim, né? Então, tudo vem para somar, né? No que... Não sabia que existia isso. Existem tapetes com sensor de queda, né? A gente falou ali mal do tapete, né? Mas existe tapete com sensor de queda. Existem coletes de prevenção de queda. Claro, são às vezes situações que não favorecem muito no dia a dia, assim, por isso que não é muito disseminado, né? Porque às vezes tu ficar ali, né, com uma questão do colete, enfim. Mas pode ser uma opção em alguém que vem caindo com muita frequência, né, e que a gente ainda está trabalhando essa questão da redução do número de quedas, pode ser um fator interessante. E tende a cada vez surgirem mais tecnologias para que a gente envelheça melhor com mais segurança, né? Isso. Com certeza.
Então, queria te agradecer, doutora Jaqueline. Gostei muito do nosso papo. Muita coisa nova e eu sempre aprendo, porque é algo que a gente atende idosos, assim, eu gosto muito, mas a gente acaba quase sempre tendo mais cuidado com mais convívio com as dificuldades deles, bucais, né? Então, assim, conheci mais, assim, até dos tratamentos, o diagnóstico e tratamento deles, achei muito legal e vou aproveitar muito lá no consultório também. Obrigada, Marina. Eu agradeço, né? Essa troca é fundamental para a gente da geriatria, né? A gente valoriza muito o trabalho com outros profissionais, porque a gente sabe o quanto isso traz de impacto positivo para o nosso idoso, né? Então, cuidado entre equipes é muito importante. E eles estão em um número cada vez maior, né? E a gente logo vai fazer parte deles com também. Certeza. Então, a gente também quer envelhecer muito bem, tá? Te agradecer, muito obrigada. Então agora a gente conclui mais um episódio aqui da Saúde com a Levoodontologia e curta as nossas redes sociais, deixa algum comentário, se você tem alguma pergunta, a gente também pede para a doutora Jaqueline entrar em contato com ela, para que ela possa responder, que a gente sempre está à disposição aqui para fazer cada vez conteúdo melhor para vocês. Muito obrigada e até o próximo episódio.